Oi, galerinha, aqui é a professora Elisângela. Nós vamos para mais uma aula de ecologia. A aula de hoje é sobre sucessão ecológica. Pessoal, o objetivo da nossa aula é conceituar o que é sucessão ecológica e conhecer as principais mudanças observadas em relação à biomassa, à estabilidade e à biodiversidade das comunidades ao longo da sucessão. Pessoal, então, as comunidades biológicas, elas não são estáticas, elas não são paradas. Então, elas estão sofrendo modificações constantemente, tá? E esse processo de contínua alteração, né, dos ecossistemas é o que nós chamamos de sucessão ecológica, que é a colonização de um ambiente por novas comunidades biológicas, tá? Gente, nós vamos ter dois tipos de sucessão ecológica. Nós vamos ter a sucessão primária e a sucessão secundária. Qual é a diferença entre esses dois processos de sucessão? Na sucessão primária, a colonização ela vai acontecer em ambientes que nunca foram habitados anteriormente, nunca existiu vida aí nesse ambiente, tá? E aí ele apresenta, né, condições desfavoráveis, como grande luminosidade, né, pouca água, certo? Pouca umidade. São condições bem inóspitas ali para a existência de seres vivos, né? Só que nós vamos ver que algumas espécies elas vão conseguir chegar nesses ambientes e começar esse processo de colonização, tá? Nós temos como exemplos, né, desses ambientes aí a lava de vulcões recém-solidificada, tá? Nós temos aí também rochas nuas, né? E também ali a formação de dunas, tá? Essa primeira formação aí de dunas. Na sucessão secundária, ela já é uma recolonização, tá bom? Isso vai acontecer em ambientes que sofreram grandes perturbações. Essas perturbações podem ser de caráter natural ou antrópica. O que é antrópica? Que tem interferência, influência, né, causada aí pelo homem, tá? E aí nós temos como exemplo aqui locais que sofreram desmatamento, né, ou inundações, ou que passaram aí por queimadas, tá? São exemplos aí de locais, né, que vão sofrer, que vão acontecer aí o processo de sucessão secundária. Gente, então falando aqui um pouquinho para vocês sobre sucessão primária, é um processo aí de ocupação de ambientes por novas comunidades, né, biológicas, e aí esse processo ele é um pouco lento em comparação à sucessão secundária, e isso é devido a essas condições inóspitas que vão ser encontradas ali naquele ambiente, tá? Que essas espécies que vão chegar, né, vão começar a modificar e preparar o caminho para novas espécies. E aí, gente, exemplo, nós temos aí rochas nuas, aqui no GIF, no desenho, né, nós temos aí a formação de dunas, tá? E aí nós vamos ter também novos lagos, né, e eu já dei outros exemplos para vocês aqui durante essa aula. Pronto, agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a sucessão secundária, que aqui já é uma reocupação, tá? Porque esse ambiente ele já foi ocupado, né, em algum momento, certo? E aí sofreu alguma perturbação, ou natural ou antrópica, né? E agora vai começar a se restabelecer aí uma nova comunidade biológica, tá? E aí, gente, nós temos aqui na imagem, né? Deixa eu só pegar aqui um marcadorzinho. Nós temos aqui na imagem, né? Um ambiente que estaria aqui sendo o quê? Sendo desmatado e aí após anos, né, ele já está aqui se restabelecendo, tá? Aqui também, ó, tem acompanhamento, né, de uma floresta que está aí sofrendo regeneração, sofrendo processo de sucessão secundária. Pessoal, na sucessão secundária é um processo mais rápido, né, para chegar na sua estabilidade, no seu clima, é mais rápido do que na sucessão primária. A sucessão primária isso pode levar até milhões de anos, tá? E na sucessão secundária, como o ambiente não era tão inóspito, né, não tão desfavorável, tá bom? A comunidade, o ecossistema ele consegue atingir aí, né, esse clímax mais rapidamente. E aí exemplos de ambientes, né, que podem sofrer sucessão secundária, queimadas, ambiente de queimadas, de inundações e de desmatamento, tá bom? Agora nós vamos ver algumas fases da sucessão ecológica, tá bom? E aí a gente é dividido basicamente em 3 etapas, né? Nós temos a primeira aqui que é chamada de ecese, tá? Que é o início, né,
onde tem as comunidades pioneiras, vão chegando aí, o início da sucessão, tá bom? Nós vamos ter aqui uma fase, né, que vai ser intermediária, tá? Que a gente chama aí de série ou seral, né? E nós vamos ter aí a última fase, que é o clímax, tá bom? É quando esse meu ambiente, esse meu ecossistema, né, ele atinge aí o auge, tá bom? O equilíbrio, né, tá bem estável ali. Vamos ver direitinho aqui essas 3 fases. A primeira aí, que é a diecese, né, a comunidade inicial de sucessão ecológica, começa a chegar aí, tá bom? E essa comunidade inicial, ela é representada aí por espécies pioneiras, né, chamadas aí de espécies pioneiras. São aquelas espécies que vão abrir o caminho para a chegada de outras espécies. Elas vão promover muitas mudanças aí nesse ambiente, tá? Que vão ser favoráveis para a chegada de novas espécies. Nós temos aí como exemplos de espécies pioneiras, nós temos os líquens, gramíneas e musgos. Gente, aqui na imagem nós vamos ter aqui, né? Aqui, ó, os líquens aqui numa rocha, tá? E aqui algumas gramíneas em dunas. A gente consegue perceber que são espécies, né? Geralmente de pequeno porte, tá? São espécies aí autotróficas, né? Que realizam fotossíntese, né? Produzem seu próprio alimento, realizam fotossíntese. São algumas das características aí dessas espécies pioneiras. Nós temos mais o que aqui sobre essas espécies, ó. São espécies de grande amplitude, elas conseguem tolerar aí essas condições, né? De muita luminosidade, baixa umidade, certo? Poucos nutrientes, né? E isto é, não são muito exigentes. Quando eu falo exigentes, essas espécies não têm grandes exigências quanto à questão nutricional, tá bom? Geralmente, nesses ambientes, né, estéreos aqui, a quantidade de nutrientes é baixíssima, é pobre, tá? O solo é pobre, mas essas espécies pioneiras, elas conseguem chegar ali e começar a se instalar, né? Então, essa ecese é a capacidade de que uma espécie pioneira tem de se adaptar e de se reproduzir numa nova área, tá? Eu coloquei mais algumas características aqui das espécies pioneiras, mudanças que elas vão promover aí nesse novo ambiente, tá bom? Recém-formado, né? Vamos lá. Gente, as variações de temperatura do solo, elas vão diminuir, isso com a chegada das pioneiras, tá? Então, ali quando a gente tem uma rocha exposta, né, a luminosidade é muito grande, a temperatura são elevadíssimas. Então, com as chegadas aí de líquens, de gramíneas, de musgos, tá, essas temperaturas elas vão ficando mais reguladas, né? Aumento da umidade no solo, tá? A produção de matéria orgânica. A gente viu aí que essas espécies são geralmente autotróficas, né? Então vão estar ali fazendo fotossíntese, produzindo matéria orgânica. Isso vai ser muito importante para a chegada de novas espécies intermediárias, né? Disponibilidade de nutrientes, que é importante, né? Quando esses organismos aqui eles morrem, eles acabam se decompondo, deixando esse solo mais rico, certo? Aumento da capacidade de reter água, né? E aí, gente, depois dessa fase de ecese, nós vamos ter aqui a fase de série, que é uma fase intermediária, tá? Então, a série é a comunidade intermediária no processo de sucessão. Essas espécies a série é ocupada por quais espécies? Espécies intermediárias, né? Que elas também vão continuar modificando o ambiente, tá? E aí, gente, ó, as populações mais simples, elas precedem as mais complexas. Quem seriam as mais simples? Seriam aí as espécies pioneiras, né? Aumenta a diversidade de espécies, as formas herbáceas são substituídas pelas arbóreas. Pessoal, nesse processo de sucessão, as espécies que são aí de maior porte, espécies que vão ser mais exigentes, né? Elas vão acabar chegando aí nesses ambientes e elas vão acabar competindo ali com as espécies pioneiras, vão acabar substituindo aquelas espécies iniciais, tá? E isso acontece aí gradativamente no processo de sucessão. Vamos só dar uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Nós temos aqui a rocha nua, né? Então vai chegar aqui aos primeiras espécies, das pioneiras, líquens e musgos, né? Então nós temos aí a ecese. E aí chegam depois, quando já está estabelecido ali, né, o solo tem umidade, já tem uma boa quantidade de matéria orgânica, já as condições já estão mais favoráveis, espécies de maior porte vão chegando, né, como ervas e arbustos, e vão sendo aí, ó, substituídas gradativamente, tá, por outras espécies.
Aqui nós estamos aqui, ó, na fase de série, né? Onde já tem um matagal com arbustos, e pode até ter pequenas florestas, né? Aí já. A última fase, tá? É essa fase aqui de clímax, né? A comunidade de estágio final de sucessão. Então, nós vamos ter lá a comunidade primária na ESESI, nós vamos ter uma comunidade intermediária na série, e aqui no clímax nós vamos ter uma comunidade de estágio final da sucessão. A biodiversidade, a biomassa e as condições microclimáticas tendem a se estabilizar ao longo do tempo. Tá? Então, aqui no clímax, né, tudo isso já vai estar estável, tá? E aí, geralmente, no clímax, né, as espécies que vão estar ali são espécies que são mais exigentes, tá? São mais exigentes, né, em relação a essas condições ambientais, de clima, como é que eu vou dizer, dos fatores, né, abióticos aí. Pessoal, e aí, falando ainda sobre o clímax, eu vou falar que tem aqui, depois desse slide, tem mais um, certo? Só sobre o clímax, né? O que acontece? Quais são as mudanças que acontecem ao longo da sucessão ecológica, tá bom? Vamos lá, só para recapitular aqui. Sucessão primária, iniciada num ambiente estéril, nunca habitado, né? Essa é aí uma diferença entre sucessão primária e sucessão secundária, tá? Aí na sucessão primária, os primeiros organismos a se estabelecerem nesse ambiente são pouco exigentes, são as espécies pioneiras, né, aqueles primeiros a chegar, que vão modificando o ambiente, preparando, abrindo caminho para novas espécies, tá? Sucessão secundária ocorre em uma área onde outra comunidade esteve presente e foi destruída, né? E aí começa o processo de restauração, de restabelecer. O clímax aqui na sucessão secundária é quando esse ecossistema, vamos dar um exemplo de uma floresta, tá? É quando essa floresta, né, ela está bem semelhante à que era no início, antes de sofrer aí as perturbações, tá? E a comunidade clímax, né, quando atinge o grau máximo de desenvolvimento compatível com as condições do meio. Então, aí é o auge, é o equilíbrio, tá? Quando esse ecossistema, né, atinge aí o seu equilíbrio, tá? Aqui são algumas características, né, da sucessão ecológica, coisas que vão acontecendo no processo, tá bom? De sucessão ecológica. Gente, a biomassa, ela vai aumentando, né, aí ao longo da sucessão ecológica. Começam ali com poucas espécies que vão fazendo fotossíntese, né, então a matéria orgânica vai aumentando, a quantidade de matéria orgânica vai aumentando e só tende a aumentar ao longo da sucessão ecológica. O aumento da diversidade de espécies, tá? Então, gente, no início a gente tem ali pouquinhas espécies, mas aí vão chegando, né, outros vegetais, vão chegando aí também animais, e aí a comunidade ela vai aumentando a sua diversidade. E isso é importante, tá bom? A diversidade ela é um dos fatores, né? Alguns estudos revelam aí que a diversidade é um dos fatores que destaca aí uma comunidade estável, tá? Uma comunidade clímax, né? Um ambiente aí que está no seu clímax. Gente, também vai acontecendo aí o aumento das relações ecológicas. Quanto mais espécies estiverem presentes, né, mais aí vai ser essas interações ecológicas. As teias alimentares também vão se tornando mais complexas. No início, né, a gente pode ter aí teias bem simples, né, com apenas aí o produtor, o consumidor primário, certo? O secundário, e depois essa complexidade vai ficando tão grande, né, que a gente vai tendo aí várias teias ecológicas. Os nichos também vão sendo diversificados, né, os hábitats, os nichos, certo? Nós vamos ter aí organismos que vão habitar a copa das árvores, organismos que vão estar presentes só no solo, né, então vai ter aí uma diversificação muito grande. E isso vai acontecendo, ó, ao longo da sucessão, tá? Então, quando a gente está no clímax, né, quando esse ambiente está no clímax aí, vai ter tudo isso aí. Gente, nos estágios iniciais, a atividade autotrófica supera a heterotrófica, né? Então, aí a gente vai ter organismos que vão estar fazendo altas taxas de fotossíntese, então a matéria orgânica, o que está sendo produzido aí é em grande quantidade, e o que está sendo consumido é pouquinho, tá? Então nós vamos ter aí, ó, uma produtividade primária líquida também muito grande. Isso no início, né, da sucessão ecológica, porque essa produtividade primária líquida ela vai tendendo a diminuir ao longo aí da sucessão ecológica. Vocês lembram o que é produtividade primária líquida?
A gente estudou isso já, né? Nós vimos lá que tinha a produtividade primária bruta, que é tudo aquilo, né, que os autotróficos, toda a matéria orgânica que é produzida pela fotossíntese, e aí quando a gente tira, faz o desconto lá da respiração, o que é passado aí para as próximas, né, os próximos estágios tróficos, né, é a produtividade primária líquida, tá? Então, aqui a produtividade primária líquida já está aí, né, a produtividade primária bruta menos a respiração, é aquilo que está, a matéria orgânica que está sendo produzida. No início é muito grande e aí vai diminuindo. Pronto, só para encerrar aqui, né, eu coloquei isso aqui referente à comunidade, ao ambiente aí no seu clímax, tá? Quando atinge aí, né, o clímax, a estabilidade, tá bom? O que vai acontecer? A produtividade primária líquida, ela vai diminuindo ao longo da sucessão ecológica, né? Porque vão ter organismos ali que vão estar produzindo, claro, né, matéria orgânica, mas também vai estar consumindo, tá? E aí, nos estágios de clímax, né, há um equilíbrio entre essa relação de produtividade primária líquida e respiração. Que é isso, hein, gente? É o seguinte, né, numa floresta como essa daqui, certo? Tudo que vai ser produzido aí de fotossíntese de matéria orgânica, né, a floresta também vai consumir, tá bom? Ela vai ter aí, né, gasto, certo? Com a respiração, né? Então, o consumo desses nutrientes, o consumo do que é produzido aí é muito grande, tá? Então, chega até a se igualar, né? E aí, isso é importante que vocês saibam o que vai aumentando, o que vai diminuindo, certo? Ao longo do processo de sucessão ecológica, e que vocês lembrem aí, né, da produtividade primária líquida, tá? Já chegou a cair em questões de Enem, né, de algumas provas assim, de vestibulares, isso daqui. Pessoal, a aula, eu coloquei só aqui a relaçãozinha, já falei para vocês no slide anterior, certo? Que produtividade primária líquida é o quê? É a produtividade primária bruta menos a respiração, né? Então, só para deixar esse detalhe aí, né? Muitas pessoas falam, a Amazônia é o pulmão do mundo. Só não é por causa disso, certo? Porque tudo que a floresta, ela produz aí, né? Ela também acaba consumindo, tá? Então, acontece isso aí, né? Aqui, já estamos finalizando a nossa aula. Se vocês gostaram, tá bom, dessa aula, já deixa aqui, né, o seu joinha, tá? Já se inscreve aqui no canal, né? A gente é uma forma de apoiar aqui as nossas aulas, tá? E a gente saber se vocês estão realmente assistindo e gostando. Então, esse era o assunto de hoje. Na próxima aula a gente vai começar aí a falar um pouquinho sobre biomas, tá? Então, fica ligado nas aulas, né, para vocês estarem aí aprendendo e acompanhando cada vez mais. E aí a nossa hashtag aí foca na aprendizagem, tá bom? Até a próxima aula. Tchauzinho pra vocês.